Então, gente, professor Ivo Maia, vamos finalizar, né, a questão relacionada à bipolaridade, não é, a Guerra Fria, e temos aí então o fim, não é, tá certo, isso foi culminado exatamente com a queda do Muro de Berlim e posteriormente com o fim da URSS. Essa figura que está aqui, o chamado Mikhail Gorbachev, não é? Ele aqui está junto de Ronald Reagan e François Mitterrand, que era presidente da França. Ambos estavam, tá certo, nos Estados Unidos. Ele entendia que a URSS não poderia continuar, não tinha mais como continuar. Ela investiu em dois setores, não é? E apoiou muitos países com a implantação do comunismo, das quais a China, Angola, o próprio, naturalmente, o leste europeu, que era satelitizado por eles, não é? Pela URSS. E quando Mikhail Gorbachev ele assume o poder, tá certo? Ele aqui, ó, tá bom? Ele institui duas situações. Primeiro, ele entende que a União Soviética não poderia continuar, ela não tinha mais condições de continuar. Se vocês observarem aquele documentário, né, uma série chamada Chernobyl, é uma série, salvo engano, do ano passado, não é, que fala exatamente do o que foi que aconteceu, que levou ao acidente de Chernobyl, aquela usina nuclear na Ucrânia, tá certo, na cidade de Chernobyl, e que foi praticamente o marco do início do fim da URSS, não é? Mas Mikhail Gorbachev ele assume em 1985, não é? E naturalmente ele entende que não poderia continuar o URSS e institui duas situações. Primeiro, a chamada, tá certo, perestroika, que é a abertura econômica, uma vez findada a URSS, né? Mais precisamente com o fim da URSS no início da década de 90. Então a nova Federação Russa que foi implementada, sendo a Rússia o maior país da URSS, né? Ele entende que a abertura econômica é interessante. Ele já fez isso ainda assim na URSS. E a reestruturação governamental, a chamada Glasnost. Então, dois nomes que caem muito em Enem, em questões quando enfatiza o fim da bipolaridade, ou mais precisamente a própria, né, tá certo, o desmembramento da URSS. Então nós temos a perestroika, tá certo, que é a abertura econômica, e a Glasnost, que é a reestruturação governamental. Em 1991, fim da URSS, não é? E a criação da Comunidade dos Estados Independentes. O que veio a ser a CEI, ou Comunidade dos Estados Independentes? Veio a ser exatamente, podemos dizer assim, uma associação política e econômica de ajuda mútua naquele momento. É como se fosse uma espécie de bloco econômico. Por quê? As 14 repúblicas que estavam atreladas à Rússia e que fundaram a URSS, tá certo? Elas iam ficar a ver navios naquele início, no início do desmembramento. Então a Rússia teria que ainda dar uma relativa ajuda, fornecendo gás, insumos, etc. Como assim ela fazia durante o período da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então o que foi que aconteceu? Mikhail Gorbachev é o nome tá certo, que faz esse início, né, esse princípio do fim da URSS, não é isso? Aí temos aqui a perestroika, a glasnost, que nós já ouvimos falar, e o novo mapa, né? Nós temos aqui a Rússia, observe, os países aqui que compunham, tá certo, a União Soviética junto com a Rússia. Nós temos aqui os bálticos, nós temos aqui os países que hoje fazem parte do leste europeu também, e nós temos aqui os países do Cáucaso, fora os países asiáticos, que não está nesse mapa, né? Tá certo que são aqueles países ali, né? O Turcomenistão, o Turcomenistão, o Cazaquistão, não é? Tá certo, o Quirguistão, o Tajiquistão, não é? Enfim, então nós temos aí esses países que faziam parte também sendo asiáticos. Quando eu falei aqui agora Azerbaijão não fazia parte da Ásia, nunca fez, né? Da Ásia Central. O Azerbaijão ele está aqui no Cáucaso, tá certo? Nessa área aqui, onde nós temos aqui o Mar Cáspio e toda essa tensão, é uma tensão que nós vamos ver mais na frente. A tensão do Cáucaso, que envolve Azerbaijão, Armênia, Geórgia, a própria Federação Russa, repúblicas separatistas, enfim. Então, qual era o marco da bipolaridade, assim, o símbolo maior? Era exatamente o Muro de Berlim. Ele foi derrubado em 1989, eu era um garotinho, eu lembro disso, tá certo? E foi quando exatamente era o principal símbolo
tá certo, da URSS. A URSS não poderia mais continuar com o Muro de Berlim. Então, assim, não tinha mais condições financeiras e políticas de sustentar o regime na Alemanha, que a Alemanha, a URSS tinha a Alemanha Oriental, ou denominada de RDA, República Democrática da Alemanha. Então, em 1990, houve a reunificação, tá certo? E tivemos, então, novamente uma Alemanha única. Eu cheguei a pegar, eu criança, né, jogos Alemanha Ocidental versus Alemanha Oriental, era um racha enorme, seja no vôlei, seja no futebol, tá certo? Era um racha muito grande, porque um era orientado pelo capitalismo e a outra era orientada por quem? Pelo socialismo. Então tinha briga entre esses sistemas em vários aspectos, das quais em Jogos Olímpicos, etc. Ok? Então, cronologia dos fatos aqui. Tivemos em 45 a Conferência de Alta, que a gente já tinha falado, né? Decidem sobre a influência soviética na Europa e a ocupação da Alemanha. A Conferência de São Francisco foi a criação da ONU. A Conferência de Potsdam, a divisão da Alemanha em 4 zonas, que vocês sabem, né, que ela foi dividida, né, em 3 zonas capitalistas, ou seja, Inglaterra, França e Estados Unidos, e uma zona socialista, que foi a parte que cabia à URSS. E tivemos em 48 a criação da OEA, Organização dos Estados Americanos, né, pelo Acordo de Bogotá. Bogotá, exatamente onde foi feita a reunião. Bogotá, capital da Colômbia. Um outro fato da cronologia é a Revolução Chinesa do Partido Comunista Chinês, a qual Mao Tse Tung toma a China e pede ajuda também ao RSS para fundar naquela época o quê? A República Popular da China, a RPC. Né? Nós temos então uma China realmente comunista. Hoje a China ela é uma China, podemos dizer, comunista politicamente e economicamente em abertura perfeita e absolutamente, tá certo, à economia de mercado, tá certo, a economia capitalista. E algumas guerras, alguns conflitos que houveram também dentro da bipolaridade. Nós temos a Guerra da Coreia, que nós vamos trabalhar isso aí, inclusive até os dias atuais, o que é que Kim Jong-un está fazendo, né, tá certo, o que foi que ele aprontou nesses últimos anos. E tivemos então aí outros pactos, outras situações. Mas, tá certo? Voltando aqui para o que nos interessa, nós temos então o final da URSS, como vocês podem ver aqui, já temos a Rússia, depois a Federação Russa, como foi fundada, e todo esse processo aqui, esses países que compunham essas 14 repúblicas aqui, nós temos só as europeias, mas temos também as asiáticas, tá certo? Que não estão nesse parâmetro aqui, tá bom? E naturalmente, você tem aí, tá certo, toda essa área que podemos observar como a área, tá certo, onde nós temos então esses países. Aqui nós temos aqui, observem vocês, o Cazaquistão, não é, tá certo? Entre outros países aqui, Uzbequistão, Turcomenistão, etc. Aqui os países do Cáucaso e aqui nós temos os países do leste europeu comum, sendo eles, aqui nós temos aqui os principais, a Bielorrússia e a Ucrânia, e aqui os Bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, ok? Então, gente, vamos naturalmente ficar aqui, né, nesse fim da bipolaridade. Próxima aula, já vou trazer uma fichinha de questões para vocês aí, para a gente trabalhar. E estamos preparando aí um aulão, né? Eu, Ney, né, e o grupo de História também, né, a parte de Humanas. E vamos aí, vamos caminhando para o fim dessa pandemia, pelo menos assim, a flexibilização, temos que aprender a conviver com ela. Mas aí todo cuidado é pouco, né? A doença realmente mata. Enfim, logo estaremos aí em sala de aula e é mais interessante, né? Naquele tete a tete, tirando dúvida, etc., ministrando conteúdo, trabalhando questões, levando vocês ao grande objetivo que é a universidade. Então, professor Ivo Maia, um grande abraço, até a próxima.